Nós vamos falar a respeito de gestão e de processos que são importantes na pecuária brasileira. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo uma das maiores autoridades do país, o Antônio Schacker, nosso convidado nessa tarde de quarta-feira aqui no Agricultura BR. Schacker, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Prazer tê-lo aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Prazer é meu. É nosso. Mas vamos começar com essa conversa logo? Nós temos aí propriedades no país inteiro. Nós temos uma pecuária, agora há pouco eu estava falando de uma arroba de boi, é quase R$290 por arroba, só que nós temos um custo de produção muito elevado, nós temos variáveis de mercado que são muito expressivas. Como o pecuarista, o gestor, pode lidar com cenários que são tão amplos neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Nós vemos aqui que o grande tema não tem a ver, uma ligação direta com a mudança em si, mas com a velocidade da mudança. Então, quando você pensa na atividade pecuária, por exemplo, você pensa numa atividade que ela é plurianual, que ela é multifatorial. Existem momentos que a arroba sobe, momentos que a arroba, vamos dizer, se mantém, porque cair é uma coisa que não é comum no nosso país, mas a fazenda ela é exposta, por exemplo, ao clima, à qualidade do solo, às condições mercadológicas, exportação. Então, você tem um ambiente que é um ambiente absolutamente complexo e esse gestor precisa ter a fazenda na mão para que de alguma forma possa responder essa complexidade e manter o que é mais importante, que é a margem. A atividade pecuária entrega para os profissionais uma margem de 4% sobre o que vale a propriedade e mais de 20% sobre o que vale o gado. Então nós estamos falando de uma atividade como um negócio praticamente imbatível para os profissionais que lidam bem com essa complexidade, vamos dizer assim. E esse domínio dessa complexidade, está até a sigla aqui que a gente coloca, VUCA, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Isso está muito presente, se eu não estou enganado, é um termo que já é estudado há muito tempo em questões militares, mas que é muito aplicável, né? E você trabalha com essa terminologia quando fala de pecuária, Schacker. Exatamente. Quando você pensa num ambiente que é volátil, que é incerto, por exemplo, você tem anos que chovem mais, anos que chovem menos, por exemplo, onde você tem ambiguidade, que é tomada de decisão sobre se eu faço confinamento, sobre se eu faço semi-confinamento, se eu vou para cria ou se eu vou para engorda, existem algumas etapas que você pode seguir para responder a esse processo, a essa complexidade e essa volatilidade. O primeiro deles é trabalhar fundamentado num propósito. Essa fundamentação de propósito, que é aquela coisa assim, qual é a missão da fazenda, o que a fazenda quer impactar para a sociedade e para os teus funcionários. A partir do momento que o cifrão ele sai do olho, é impressionante, ele caminha para o bolso. Então, fazer algo bem feito, levar uma transformação para a sociedade, ter uma elevada velocidade de adaptação. E eu só tenho velocidade de adaptação quando eu tenho uma equipe, um time que não precisa de chefe, ou seja, criar um time autônomo. E para criar um time autônomo, por exemplo, eu preciso delegar poder, criar o senso de dono. Então, a pessoa tem que ser dona. Então, você tem o dono da fábrica de ração, você tem o dono do desempenho do gado, você tem o dono do manejo do curral. Então, quando você cria um ambiente onde quem trabalha com você tem capacidade de decisão, tem espírito de dono, você tem todos os números na mão, faz periodicamente a revisão de tendência trimestral, sempre analisando os próximos 2 anos, essas incertezas, não que elas mudam, mas pelo menos você consegue gerenciá-las de uma forma diferente, ou seja, você tem mais segurança na hora de tomar a decisão, porque você consegue entender a fazenda através dos números. Esse é o ponto mais importante. Ter número para tomar a decisão ajuda a lidar com essa complexidade toda. Schacker, você citou alguns fatores aí nessa formação de equipe, dentro desse time formado dentro da pecuária, que passam por várias etapas e conceitos da escola de administração. Né? O intraempreendedor, que é um funcionário que é empreendedor, mesmo sendo empregado de alguém, passa também por uma questão holística, né? De você saber quem que tem que liderar cada processo em cada momento. Hoje o pecuarista consegue ver com clareza esses momentos no qual você precisa alternar lideranças dentro da própria equipe, de acordo com o processo, e principalmente como mostrar isso aí? Muito boa pergunta. Uma parte das fazendas, sim. Nós acreditamos realmente que uma parte das fazendas tem essa condição de entender qual é a prioridade. Por que uma parte da fazenda? Porque, infelizmente, apesar da atualização do valor da arroba, 55% das propriedades que a gente mede dão menos que R$200 por hectare e grande parte das fazendas ainda dão prejuízo. Né? Então, esse pequeno percentual que é próximo a 6% que percebeu isso, ele não tem mais tarefa na fazenda, ele tem missão. Então, não é mais salgar o coxo, por exemplo, ou fazer a suplementação. É ter uma missão de engordar o gado. E não é só engordar o gado com margem.
é engordar o gado com responsabilidade ambiental. Então você passa a entender que ter valores claros, princípios que são permeados para toda a equipe, ter velocidade de adaptação às mudanças e conseguir justamente entender que é um processo absolutamente profissional, que não é mais para amador. E quando eu falo profissional, é ter meta, é ter reunião semanal de atualização do que é para fazer na semana, reunião mensal de atualização gerencial, revisão trimestral de tendência, visão de decênio. Fala, mas Antônio, como que eu vou fazer uma visão de 10 anos se muda tanto? Você tem uma visão e conforme as coisas vão se atualizando, você atualiza a sua visão. Não é não ter visão. Então, o processo é justamente esse, ter velocidade de atualização com foco na margem e nos valores. O processo muda, mas o foco no resultado não. Esse é o resumo da história. Como formar ou melhorar o pecuarista, o gestor, dentro dessas fazendas, a partir deste momento, desse desafio lançado? Ah, legal. Existe uma regra que a gente estabelece dentro da nossa empresa, que é o método 3x3 de desenvolvimento profissional. Então, assim, as fazendas que colocam em prática esse método 3x3 evoluem muito. Então, a primeira etapa do método 3x3 é visitar por ano pelo menos 3 fazendas que já fazem algo que ele ainda não faz ou conseguiu resultados que ele ainda não tem. Então, visitar quem faz. Segunda etapa do método 3x3, receber pelo menos 3 visitas por ano de colegas, de consultores, da turma da indústria, para ir para a fazenda e entender o que ele está fazendo e sugerir melhora. E o terceiro 3 do nosso método 3x3 é fazer curso, participar de eventos, como vai acontecer hoje, por exemplo, ler livros. Então, quando você tem o método 3x3, você se desafia a fazer sempre mais, a fazer sempre melhor. E principalmente ter realmente metas desafiadoras. O que manda a fazenda para frente são as metas desafiadoras. Que no caso da pecuária, por exemplo, é matar um boi com 20 meses, 20 arrobas, com margem de 20%, é desmamar 170 quilos de bezerro por vaca exposta, é produzir acima de 20 arrobas por hectare. Então essas metas desafiadoras, com uma equipe com senso de dono, visitando fazendas, recebendo visita e querendo ser melhor a cada dia como valor principal, ou seja, aprender a aprender e aplicar, é o que a gente entende que vai fazer com que se possa responder esse novo mundo. O que está acontecendo hoje, na verdade, não é algo específico, é que a mudança ela sempre aconteceu, agora ela só é muito mais rápida, esse é o ponto. Cháquera, vamos pensar aqui num cenário que nós temos hoje, no qual você tem exigências ambientais e comprovações. Sim. Não basta só fazer, você tem que mostrar que está cumprindo aquilo que é exigido. De ser competitivo num cenário em que a demanda por grãos internacional é elevadíssima. Sim. Você tem aqui no Brasil, nesse momento, saca de milho próximo a R$80, você tem a saca de soja a mais de 150, 170 saca em alguns estados, no mercado spot, evidentemente. Sim. Você tem, então, custo de produção elevado. Sim. Você tem que formar uma equipe com essas características que você citou há pouco. Como que e uma mudança muito forte, né? Porque o mercado muda, a exigência do consumidor também. Qual seria o grande desafio, pensando em todos esses parâmetros, para o pecuarista, para a pecuária brasileira? Ah, legal. O que a gente pode ver assim, dentro desse aspecto de alta dos insumos, que eu brinco assim que o boi tem um superpoder que é transformar capim em carne, que é energia. Então, quando você olha o aumento dos insumos, o principal elemento da pecuária é a pastagem. Então, quando a gente analisa esse processo, pelo menos pelos nossos números, 85% da produção de arrobas da fazenda deve ser em ambiente pastoril, em pastagem. E faz com que a gente possa, independente dessa alta dos insumos, entender que eu atualizo o meu modelo de produção. Não é tentar comprar mais barato, mas é pensar toda a sistemática de produção fundamentada em pastagem, claro que suplementada para dar um desempenho superior, então a suplementação é fundamental, mas é completamente diferente de produzir. Por isso que o Brasil é competitivo. Por isso que é competitivo, por causa do pasto. Então, é focar em ser craque em pasto, porque a principal definição de pecuária, a pessoa fala, pecuária é transformar capim em carne. Na verdade, pecuária é transformar a energia do sol em dinheiro, né? Então, e por isso que eu preciso de um pasto. Só com uma pastagem muito bem manejada, com uma suplementação bem feita, eu vou conseguir responder a qualquer alta. Porque, independente dos valores de insumo, a gente percebe que existem fazendas entregando uma margem sobre a produção de 40%, porque são eficientes, porque são caprichosos e porque não ignoram fatores determinantes. Esse é o ponto. O principal fator ignorado, infelizmente, na pecuária é a qualidade do manejo de pastagem e a estratégia de entre-safra. A nossa área é de gestão, mas a gente, como mede muita fazenda, sabe que, no final das contas, produzir
com margem é o objetivo diário de qualquer pecuarista. E se ele produz com margem, pode vir qualquer cenário que ele está seguro.